Inseminação artificial. Hoje eu quero levantar polêmica, quero falar com quem sabe, com quem domina esse assunto, porque a discussão é antiga. Vale a pena, não vale a pena? Qual que é a taxa de sucesso? Né? De quem é o custo? O custo é da matriz, o custo é do bezerro que está para nascer. Enfim, essas e outras questões vamos falar nesse episódio. Então, se você é um pecuarista ou é apaixonado pela área de cria, esse podcast está sensacional e foi feito com carinho, pensando em você. Então fica com a gente aí, prepara seu café, seu suco, sua água, sua bebidinha, vem com a gente que esse episódio está sensacional. Roda a vinheta, Pedrão! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, você que está assistindo e você que está ouvindo pelas plataformas digitais, mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Hoje estamos aqui de forma remota, porque o nosso compromisso é em manter a constância da informação para chegar a você sempre pontualmente às terças e às quintas-feiras, tá bom? Toda semana estamos aqui levando esse conteúdo para você. E no episódio de hoje, não vou me delongar muito, que você já está aqui, você já inscreveu no canal aqui, você já deixou seu like, você já é de casa. Hoje nós vamos falar com quem entende quando o assunto é inseminação artificial, um assunto aqui inédito nessa bancada, por isso nós vamos trazer quem domina de fato esse assunto. Nossa convidada, ela é médica veterinária, pós-graduanda em investimentos e mercados de capitais, pós-graduada em produção de gado de corte com mais de 18 anos de experiência e já foi diretora, gerente geral, coordenadora administrativa e hoje ela é atual executiva da Asbia, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Chega para cá nossa convidada, Lília Matimoto. Olá. Boa tarde, Lília. Boa tarde. Tudo bem, Pedro? Tudo bem com você? Tudo bem. Quero primeiramente agradecer pelo convite. Muito obrigada a você, a sua equipe, a todos vocês que estão nos assistindo. Um prazer enorme estar podendo aprender com vocês e podendo conversar um pouquinho a respeito desse assunto tão interessante. Maravilha. Obrigado a você por colocar um espacinho na sua agenda e bater esse papo com a gente. Queria eu que fosse esse papo presencial, né? Mas diante das circunstâncias aí e das andanças do agronegócio, cada um aí fazendo aqui a nossa conversa aqui de forma online. A Lília está em Rio Preto, hoje eu estou aqui em Goiânia e a gente veio bater esse papo aqui sobre um assunto que eu acho que já mudou de fase, né, dentro da pecuária. O produtor já entendeu que é talvez não mais uma questão de ajuste fino, de uma possibilidade, mas de uma necessidade das propriedades que fazem a cria, que é o uso da inseminação artificial, né, Lília? Sim, hoje a inseminação artificial, nós sabemos que é uma das tecnologias mais baratas, né? O investimento mais barato dentro de uma propriedade com maior durabilidade. Por quê? Isso, né? Porque você utiliza aquele animal, o sêmen daquele animal selecionado e você vai replicando aquela genética dentro da sua propriedade. Então, hoje, a inseminação artificial, ela quase que está se tornando uma obrigatoriedade dentro das propriedades produtivas, claro, né? Aquele produtor que busca a qualidade com menor custo. Perfeito, né? E assim, acho que nos últimos anos a gente evoluiu muito nesse aspecto, né, Lília? A gente não tinha, assim, talvez, tanto o índice zootécnico ali de taxa de sucesso, quanto a gente tem hoje, né? Eu lembro quando eu comecei na minha jornada profissional, há uns 10 anos atrás, que eu acompanhei muita estação de monta nas propriedades rurais aí pelo Brasil, e a gente vinha coisa em torno de 30%, 40% de assertividade, né, no processo como um todo, né? Hoje esse índice já é totalmente ultrapassado, né? Hoje qualquer uma taxa de prenhez aí ideal aí que você vê as fazendas tendo aí com o uso da inseminação artificial? Hoje a gente consegue chegar em algumas propriedades a uma taxa de prenhez de 80% com a inseminação artificial, né? Então, o ganho é muito grande. Nossa, quando você falou de 10 anos atrás, eu até volto um pouquinho para você ver como cresceu a adesão do uso dessa tecnologia, Pedro. Há 20 anos, o percentual de animais inseminados no Brasil
entre gado de corte e gado de leite era em torno de 5%. Hoje nós estamos numa média de 21%. Então as pessoas estão vendo que a utilização da inseminação artificial, ela vem crescendo e a tendência é que cresça cada vez mais justamente pelo retorno assertivo, né, e certo que traz para dentro das propriedades. Entendi, né? E até tomando um pouco de cuidado para não causar uma confusão com meus amigos produtores de touros aqui, né? Mas eu já vi propriedades aí, né, que depois que passaram a dominar o uso da ferramenta, né, da estação de monta com a sincronização, a ressincronização, tem algumas que fazem até a trisync, né, que é a terceira vez da sincronização para aumentar ainda mais essa taxa. Propriedades, algumas estão deixando até de usar o touro mesmo, né, de ter um touro para fazer esse repasse no campo, né, Lília? Você também tem visto esse movimento ou não? Sim, nós temos a oportunidade de andar pelo Brasil todo e em algumas regiões a gente consegue já ver, por exemplo, numa última viagem, foi no Tocantins, onde a utilização numa grande parte da região era touro zero. Mas isso não é uma desvantagem para aquele produtor de touro, né? Na verdade, quanto maior a adesão dentro do melhoramento genético na nossa cadeia, é um ganho para todos. Mas a utilização do touro, essa questão do touro zero que eles falam, realmente é algo que vem crescendo e é uma tendência que tende, né, a ter uma adesão cada vez maior, Pedro. Perfeito. Lília, e assim, a atividade de cria, né, ela tem um pouco mais de complexidade, né, da operação, né, porque a gente já viu que, por exemplo, no produtor que trabalha com recria e engorda, a gente tem aquela relação, né, de uma mão de obra para cada 100 animais, né. Por exemplo, já na cria a gente vê um colaborador a cada 10, 15, 20 animais, porque tem essa complexidade. Mas quando eu pego, por exemplo, os indicadores principais para as ferramentas de gestão que geram para nós esse número, você acha que o Brasil ainda tem muita oportunidade de crescimento nessa parte de gestão, da parte de cria? Como que você enxerga que o produtor tem feito esse levantamento desses dados para saber se de fato está sendo lucrativo para ele usar a inseminação, o protocolo IATF ou não? Como que você vê esse movimento? Olha, você falou algo muito importante, né? Eu vejo a nossa pecuária, inclusive eu costumo utilizar nas nossas apresentações, a base seria a gestão. Essa é uma palavra que tem que fazer parte, né, das propriedades. E dentro da gestão, os pilares, que o melhoramento genético é um deles. O que a gente tem visto nos dados é que muitas vezes aquele criador que ele faz só a cria, aquele produtor que utiliza só a cria, muitas vezes os pequenos, Pedro, ele não faz o ciclo completo por uma questão de custo. E muitas vezes são esses que não utilizam as tecnologias. Então, o que tem acontecido, que a gente tem visto, né? Que quando o criador, aquele pecuarista, ele adere às tecnologias, ele reduz com o tempo os custos dele, acaba se tornando um investimento e um retorno muito maior. Então, muitos produtores que trabalham somente com a cria ou trabalhavam somente com cria por uma questão de custo, eles vêm conseguindo passar para um ciclo completo, né? Onde às vezes alguns ficavam, tem alguns relatos, estava lendo até uma reportagem esses tempos atrás no Valor, aonde pequenas propriedades que trabalhavam só com cria por essa questão de custo, eles fizeram esse investimento e conseguiram, né, ter o ciclo completo dentro da própria propriedade, não passando para um outro, a etapa seguinte, onde ele conseguiria um maior retorno para ele dentro da propriedade. Então, a gente tem visto que com a adesão da tecnologia, muitas vezes ele consegue até mudar a característica da propriedade de uma só de cria para um ciclo completo. Entendi. Ô, Lília, e você acha que o acesso a essa ferramenta, né, que é o IATF e todo o protocolo, ela é democrática? Você acha que ela consegue... O pequeno produtor pode ter acesso, o médio, grande, ou isso ainda é uma realidade que mais focada para os grandes produtores? Olha, eu te agradeço pela pergunta, porque isso vem de encontro com um projeto não só pessoal, mas eu entendo que seja até uma função da ASBIA, que é fomentar o conhecimento para a adesão das tecnologias. Por quê? Até, mais uma vez, essas andanças, né, que nós temos pelo tantos lugares que a gente tem a oportunidade de visitar, o criador, principalmente o pequeno e médio criador, ele acha, Pedro, que ele não tem a possibilidade de adesão.
E quando a gente explica que aquilo não precisa, né, nada demais para o criador estar aderindo, tanto por uma questão de custo, como a questão de mão de obra, ou até essa questão de gestão dentro de uma propriedade, desmistifica, né? Então a gente está desenvolvendo um trabalho para que a gente faça esse fomento pelo Brasil, juntamente, a gente deixa um convite aqui com sindicatos, com cooperativas, para que a gente consiga estar acessando esses pequenos e médios, principalmente, né, pequenos e médios criadores, mostrando a facilidade de adesão e o custo, o quanto o custo é baixo. Muitas vezes eles pensam, não, esse valor é muito inacessível para mim. Sem falar que nós temos vários órgãos hoje que eles subsidiam esse tipo de tecnologia, da inseminação, da transferência de embrião, até outras tecnologias como a ultrassom de carcaça, a genotipagem. Então, hoje, o Senar, e outros órgãos, eles subsidiam essas tecnologias e os criadores não aderem por não conhecer. Então, eu acredito, Pedro, que a maior questão não é não conseguir, a maior questão é não ter acesso à informação. Perfeito. Então, assim, aí você acha que talvez seria melhorar mesmo a comunicação e fazer chegar mais informação os produtores para eles terem acesso. Porque, assim, uma realidade que eu já percebi muito andando no campo, sabe, Olíria, aqui, muitas vezes o produtor ele é um pouco desconfiado, né? Ainda mais quando isso envolve custo, né? Então, sempre tem aquele negócio, beleza, mas no final do dia isso vai representar quanto de lucro, né, na atividade. Então, hoje, por exemplo, você tem algum dado que você pode dizer para a gente? Se não tiver, tá tudo certo, a gente segue para frente aqui, mas o que seria hoje o custo de uma inseminação, assim, um protocolo para o produtor seguir até o bezerro nascer ali, mais ou menos? Olha, geralmente é um dado muito regional, por isso que a gente ia sendo o seu canal, ele sendo nacional, é até complicado de dizer, mas eu posso te falar, por exemplo, um percentual de ganho dentro de uma propriedade, que chega a 30%, né? Muitas vezes. Sem falar no retorno reprodutivo que se tem dentro das propriedades, na padronização do rebanho, na redução do intervalo de geração, né? Então a gente consegue falar em números gerais. Agora, em questão de valores, é complicado a gente falar em questão de valores, porque isso varia muito com o sêmen que ele quer utilizar. Muitas vezes a pessoa quer, o produtor, ele acha que um sêmen mais barato, o fato dele estar usando já um sêmen, mas ele quer pagar um sêmen mais barato, que muitas vezes faz diferença nessa questão, ele também vai ter essa diferença no retorno do resultado reprodutivo. Então, por isso que eu prefiro, né, Pedro, não falar em valores, porque é muito relativo com essa questão do sêmen, da região, da mão de obra, mas o que eu posso te dizer que dentro das tecnologias, é uma das tecnologias mais baratas e acessíveis para os produtores, a inseminação artificial. Boa, concordo, porque isso aí também tem também questões de acasalamento, né? Que você vai ver o que combina com o quê. E eu acho também que é uma ferramenta que o produtor, usando ela a longo prazo dentro do próprio rebanho, na propriedade, ele consegue fazer um melhoramento genético, quase que um programa de melhoramento genético interno, né? Onde ele consegue afinar o rebanho dele para ter sempre os melhores resultados e assim carregar os índices zootécnicos da pecuária também nesse sentido. Olíria, e você sabe me dizer, mais ou menos, hoje, dos produtores de cria, qual que é a média nacional a cada 1.000 produtores lá, 50, 100, 200, 500 que usam essa técnica? Qual a porcentagem de produtores de cria que usam a inseminação artificial no Brasil? Você sabe dizer? Dentro da cria especificamente, eu não sei te dizer. Eu sei te dizer o percentual hoje da utilização da técnica dentro do gado de corte de leite, né? Então, de uma forma geral, de todos os sistemas, esse dado nós temos. Agora, da cria, Pedro, eu não saberia te responder com precisão, mas dentro do gado, na média, entre gado de corte e gado de leite, está em torno de 21%, né? Sendo a utilização maior em gado de leite, tá?
mas na média é 21%. Ou seja, nós temos aí um gap, uma oportunidade muito grande de crescimento na utilização da inseminação artificial e um retorno muito maior para o nosso país, né? Bacana, excelente, Lili. E agora, me diz um pouco aí sobre a Asbia. Como é que é o jeito certo de falar? É Asbia ou é Asbia? Desculpa a Asbia, ignorância. imagina que é Asbia. isso, É, Asbia. se fosse Asbia, teria um acento no A, né? Então é Asbia. Entendi. A Asbia significa Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Isso mesmo. Perfeito. E hoje E nós hoje, temos qual que é o papel da Asbia no cenário? a gente vê o papel das BIA em várias frentes, né? Nós temos os nossos associados, onde nós produzimos, para os nossos associados, ele tem acesso ao nosso índex do SEMI, onde nós entregamos mensalmente. Hoje nós temos na nossa mão da Asbia, Pedro, um market share de 98% da compra e venda de sêmen dentro do Brasil, tá? E em mais de 62% dos municípios é municipalizado os nossos dados, para você ter ideia da precisão. É um tipo de dados que nós não vimos até hoje em nenhum outro lugar do mundo. Tá? Então, nós entregamos para os nossos associados a compra, a venda, a utilização por raça, por tipo de animal, nós conseguimos ter esse desenho, né? Isso tudo mapeado no nosso índice que entrega aos nossos associados. Esse é um dos papéis da Asbia, onde eles conseguem desenhar uma estratégia mercadológica, né? Quem tem acesso a esses dados, inclusive de importação e exportação também, né? E diferente também entre gado de leite e gado de corte. E como eu citei, dentro ainda das duas categorias por raça. E nós temos também esse papel da institucional, onde nós representamos os nossos associados, não também somente nossos associados, como toda a nossa cadeia frente ao governo, tá? Inclusive, na quinta-feira eu estou indo para Brasília, então nós vamos lá sempre defender algum assunto, apresentar propostas da nossa rede da pecuária, e também essa questão do conhecimento, né, de fomentar o conhecimento e a acessibilidade às tecnologias dentro do melhoramento genético, falando uma delas, a inseminação artificial. Então, esses são os papéis que a gente entende que a Asbia tem. Perfeito. Então, o produtor passa a ter acesso aí a um benchmark, né, a um banco de dados aí gigantesco que vai auxiliar ele na tomada de decisão, né? E então, o ideal, né, Lília, é que esse produtor que esteja interessado aí em se associar, em utilizar dessa tecnologia, que ele contrate, né, um veterinário, um zootecnista, um profissional da área, para que ele seja conduzido aí na melhor decisão, né? Que com a utilização especializada, até por uma questão de resultado, para que ele tenha esse resultado, né? Porque muitas vezes ele investe numa tecnologia e não investe na mão de obra qualificada, ele não vai conseguir obter o retorno esperado que se poderia ter dentro da propriedade. Então, por isso que essa questão que eu citei dessa parceria com as cooperativas, porque tem um trabalho muito interessante que algumas cooperativas fazem, Pedro, aonde eles divulgam junto com as BIA a adesão e eles fornecem, né, toda a venda dos materiais, do sêmen, do que é necessário, e fornece essa mão de obra para estar dando assistência ao pecuarista. Perfeito, Lili. Quem quiser mais informações aí sobre as BIAs, sobre o seu trabalho, você tem algum site, algum perfil, como é que o pessoal te acha nas redes aí? Tá, o meu arroba do Instagram é @limatimoto, tá? Tem da Asbia, asbia.inseminação artificial, e tem o nosso site, né, da asbia.org.br, que também nós estamos à disposição em atender e tirar qualquer dúvidas de qualquer pecuarista ou alguém que esteja nos assistindo, técnicos também, né, porque nossos associados não são somente os pecuaristas, ou são muitas empresas que trabalham dentro dessa área de inseminação artificial, né, e relacionadas. Perfeito, eu já estou seguindo aqui também.
Bom, Que Lília, bom, obrigada. obrigado aí pelo seu tempo aí, foi ótimo, deu para a gente esclarecer muita coisa para o nosso público aqui, né? Com certeza o pessoal aí vai se interessar mais pelo assunto, vão querer saber mais. E é isso, brigadão aí, viu, pelo seu tempo, pelo nosso papo, foi ótimo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Deixo um abraço a todos que estão nos assistindo. Parabéns para vocês pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, de estar divulgando coisas da nossa área essenciais aí para esse Brasil todo. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada. Um grande abraço. Então é isso, turma. Obrigado você que assistiu esse episódio aqui. Ó, já segue aí @Portal Agro2 nas principais redes, Instagram, TikTok. Inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta para mim aqui, me fala qual assunto você quer que a gente trate aqui no nosso querido Agro2 que nós vamos trazer para você, tá bom? Então é isso, né? As tecnologias estão aí para auxiliar a gente, facilitar o nosso dia a dia e aumentar os nossos índices de produção. Porque sem melhoramento, principalmente essa parte genética, a gente não vai ter esse ganho zootécnico que a gente precisa ter, porque nós temos gente para alimentar. É só 1/3 da população que o Brasil hoje alimenta e com certeza vai alimentar muito mais. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.